enorme alegria que, mais uma vez, sempre muito bom, eu vou conversar com a jornalista, escritora, colunista da Folha de São Paulo, Cristina Serra. Ô, Cristina, que bom falar com você. Tudo bem com você, minha amiga? Tudo indo, né? Já tomei a primeira dose da vacina, então tá tudo melhor, na expectativa já da segunda. É sempre um grande prazer estar aqui, Mário. Obrigada pelo convite. Rapaz, é sempre um prazer conversar com você. Cristina, hoje de manhã eu estava dizendo o seguinte: é que entrevistava sempre muito infectologista, médicos, cientista. Agora não precisa. O presidente Bolsonaro sabe tudo, conhece tudo. Ele diz quem deve usar máscara, quem não deve. Quem já está infectado não vai infectar mais ninguém. Enfim, essas coisas que a gente está vivendo. Agora, Cristina, eu vejo, não sei se você concorda, que cada vez mais ele avança em cima das instituições democráticas e até hoje eu não vi nenhum freio dentro do quadro democrático também. Eu não estou dizendo que é para tentar um contragolpe, nada. A gente não vê, ele vai Sim. avançando, 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 avançando. O que é que você acha disso, Cristina? Acho extremamente perigoso e eu compartilho da sua perplexidade que as instituições não tenham sido capazes de colocar esse freio, como você acentuou, dentro da constitucional, dentro, de acordo com a Constituição e dentro da institucionalidade e das regras democráticas. A democracia tem regras para isso, mas as nossas instituições não têm sido capazes de usar essas regras para frear enfim, esses arrobos autoritários do presidente, e eu destaco, sobretudo, a campanha persistente que ele vem fazendo contra a urna eletrônica. Não há registro na nossa história, desde que começamos a usar as urnas eletrônicas há 25 anos, não há nenhum registro de fraude, todos os problemas técnicos sempre foram corrigidos, nunca ninguém questionou o nosso sistema eleitoral eletrônico com razões suficientes para isso, não há provas de fraudes, de erros grosseiros, seja lá do que for. E ele vem insistindo nisso, já se preparando para o ano que vem, né, já sabendo que poderá não se eleger, então ele já está preparando o terreno para dizer: ganhei, a eleição foi fraudada, para, enfim, perturbar a nossa democracia. Então, eu acho esse quadro gravíssimo, ele vai daqui para frente esgarçar cada vez mais as instituições, né, testar cada vez mais essa capacidade das instituições, né, e ano que vem, obviamente, isso vai se agravar num ano de eleição. Eu não tenho dúvida, eu acho que você compartilha dessa visão comigo, que vai ser a eleição mais difícil, mais violenta, mais turbulenta da história do Brasil pós-redemocratização. E eu temo realmente pela falta de capacidade das instituições de reagir a isso. A gente assistiu também, Cristina, esse episódio do General Pazuello, a reação do Exército e o pronunciamento do tenente brigadeiro comandante da Aeronáutica falando de que um determinado tratamento contra a Covid é um tratamento comunista e apoiando uma candidata bolsonarista. Quer dizer, aquela coisa de que militar não se envolve em política parece também que é uma coisa do passado. Eu acrescentaria o flerte que ele faz com as polícias militares. Agora tem um projeto para financiar 100% casas para os policiais militares. Eu acho isso ótimo. Polícia Militar precisa, é uma instituição muito importante, mas você sabe, inclusive, em estados dirigidos por opositores a ele, ele pode querer usar essas polícias para, não é, criar conflitos terríveis. E aí, Cristina, qual a sua opinião sobre isso? Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que ele não tem, me parece, por tudo que eu tenho acompanhado, ele não tem a unidade das Forças Armadas com ele,
né? Ele não teria, né, na eventualidade de um golpe com apoio das Forças Armadas, me parece que ele não teria um apoio em bloco das três forças, mas sim ele tem setores importantes dessas forças fechados com ele. E mais do que isso, esse projeto autoritário dele, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas o projeto existe e está claro, ele já expôs esse projeto à sociedade, ele tem investido nas polícias militares. Eu diria que ele tem investido nas forças de segurança como um todo, né? Porque aí entra Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, os setores da Polícia Federal. Então, ele tem apoio de setores, de blocos dentro dessas instituições. E num projeto autoritário como que ele pretende, o apoio das polícias militares nos estados seria fundamental, porque para ter um golpe, Mário, hoje em dia, nós não teríamos um golpe como aquele modelo de 1964, né, que teve a iniciativa das Forças Armadas, a iniciativa, digamos assim, de colocar tanques nas ruas. A gente sabe que a iniciativa foi de um espectro muito maior da sociedade, com apoio civil, empresarial e tudo mais. Mas, enfim, esse modelo, creio que ele não se repetiria num novo golpe, ou numa nova tentativa de golpe. Mas, se você tem setores das polícias militares capazes, né, ou um apoio suficiente para criar um ambiente de instabilidade, de turbulência nas ruas, você consegue criar um quadro de caos que vai requerer uma situação, uma medida de força. E aí ele entraria com medidas de força a partir desse caldo de caos que ele criaria com o apoio das polícias militares, de polícias civis, de setores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Esse desenho me parece muito claro. Eu não tenho dúvidas de que esse é o plano. Agora, novamente, aquilo que você falou no começo, como as instituições vão reagir a isso? Né? Por que ainda não reagiram? Estou tomando aqui uma aguinha. Por que ainda não reagiram? Vão reagir? De que forma? São muitas perguntas que nós, democratas, estamos nos fazendo diante desse quadro que a gente está vendo e que eu creio que as instituições não nos responderam à altura. Essa é a minha preocupação. Aí a história sempre ensina algumas coisas interessantes, né? Quem estudou um pouquinho a ascensão do nazismo, Hitler chegou ao poder na Alemanha em janeiro de 1933 por eleições. Mas ele foi, aos poucos, não é? Invadindo a democracia, invadindo, e as pessoas mas o comunismo, olha o perigo do comunismo, o perigo disso e daquilo, iam permitindo. Desde o princípio do governo Bolsonaro, Cristina, eu tenho falado aqui, será que as instituições, dentro do marco democrático, constitucional, não existe um jeito de chegar, presidente, espera aí, aqui não dá para passar. E ele, não existe, eu não estou vendo isso, e cada vez mais, Cristina, e isso é terrível, não é? Sim, isso que você falou é uma coisa muito importante, né? O fascismo, o nazismo, eles não se instalaram no poder, né, tanto na Itália quanto na Alemanha, de uma hora para outra, né? São processos. Quem estuda um pouco de história, nem precisa ser um especialista, consegue enxergar isso, né? Que é um processo construído, assim como foi o golpe de 64 aqui no Brasil. Não foi assim de uma hora para outra, ou de um ano para outro, ou meses apenas, né? Você tem que estudar pelo menos desde o segundo governo do Getúlio Vargas, né? O governo JK, as tentativas de golpe, impedir a posse do JK, a atuação do Marechal Lott, enfim, eu estou indo lá muito atrás, né, dando referências talvez assim distantes, mas é que você tem que conhecer a história, né, para impedir que certas tragédias se repitam. E do golpe de 64 você vê exatamente isso. Há uma construção, há um processo de construção até chegar naquele ponto culminante. Me parece que a gente está vendo um pouco isso agora.
O próprio governo Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, ela surpreendeu muita gente, mas hoje já é possível também, né, já há elementos suficientes, entrevistas, né, por exemplo, aquele livro recém-lançado do general Eduardo Vilas Boas, né, que foi um ponto de apoio fundamental para a eleição do Bolsonaro, que mostra, essas entrevistas e o livro, são só alguns exemplos, mostram como houve uma articulação de forças pró-Bolsonaro muito anterior à eleição de 2018, né? Porque ficou parecendo assim, que o Bolsonaro era ali uma bola quicando ali solta e que, de repente, viram, vamos, né? Vamos tentar aqui essa candidatura. Não, havia um projeto, né? Enfim, que deu certo por uma série de questões que a gente pode desdobrar depois, porque é uma discussão bastante complexa. O seu ponto, que eu acho muito importante e que também é a minha preocupação, é a incapacidade das nossas instituições de responder a essas questões. E, assim, eu acho que nós temos instituições e arcabouço legal e jurídico para conter esses arroubos autoritários do presidente, mas elas, de fato, não têm sido capazes. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral investiga, né, o uso de fake news, dessas máquinas digitais de espalhar fake news na campanha de 2018, na campanha do Bolsonaro. Nós já estamos em 2021 e não se sabe o que resultou essa investigação. Não tem nenhum elemento ali que possa levar a uma responsabilização da chapa vitoriosa. A gente vai esperar a eleição de 2022 ou a reeleição do Bolsonaro para daqui a 5, 6 anos a gente saber que na eleição de 2018 houve abuso de poder econômico, né, que empresários financiaram essas máquinas de fake news. Quer dizer, na verdade, nós temos instituições, nós temos instrumentos legais, mas eles não têm sido capazes, né, de conter esses abusos cometidos pelo Bolsonaro. E é aquela coisa, né, Mário? As instituições são feitas por pessoas, a legislação é aplicada por pessoas, né? Isso. Então, essas pessoas não estão à altura das instituições, me parece. Cristina, quando o Supremo tomou uma série de decisões que viabilizou a candidatura de Lula, aí eu acho que deu até mais razão para os bolsonaristas e aqueles que apoiam um regime mais forte de dizer, olha, o perigo de novo rondando aqui, vão voltar os comunistas, os corruptos, o nove dedos e etc, etc. E a aparente busca por um Joe Biden brasileiro, por uma pessoa de centro, está complicado, não está? O que você acha disso, Cristina? Essa história é interessante, né? Essa busca eu até escrevi outro dia falando que essa busca pelo candidato de centro, a tal terceira via, eu comparei com a busca dos alquimistas pela pedra filosofal. As coisas existem ou não, né? Nos processos políticos, eu quero dizer. Você não constrói candidaturas do nada, você não inventa candidaturas. Você sabe disso melhor que eu, né, Mário? A vida na política partidária, é um trabalho de formiguinha, né? Pressupõe articulações, capacidade de articulação. Você tem que construir uma história dentro da vida político-partidária, você tem que ter disposição de participar, né, desse dia a dia da construção, tem que ter uma ampla capacidade de diálogo. Então, você não constrói lideranças do nada, né? Essas lideranças existem, elas estão aí há mais tempo trabalhando, enfim. Eu acho legítima a busca por uma terceira via, só que os nomes que foram postos não, ou pelo menos até agora, não emplacaram. E eu acho difícil a gente ter daqui para 2022 um nome nessa terceira via capaz de superar, digamos assim, né, o que se chama de polarização, que eu não vejo, a polarização a princípio não vejo como uma coisa
negativa, né? Polarização são dois polos. Você tem um candidato que responde por um lado da sociedade e um outro por outro lado. Como na sociedade norte-americana, por exemplo, né? Historicamente, você tem dois grandes candidatos. Você tem candidatos menores ali que, enfim, com tão poucas chances que a mídia nem dá atenção, né? Mas as pessoas nos Estados Unidos existem os candidatos do Partido Democrata e do Republicano e existem candidatos de partidos menores que as pessoas não ficam nem sabendo, porque, enfim, a mídia não dá atenção. E não há nada de errado nisso, né? Funciona para o sistema deles, né, esses dois candidatos de partidos mais importantes, e não vejo como problema termos também dois candidatos fortes aqui. Isso é diferente de extremismo, é diferente de considerar uma disputa entre dois extremos. Quem nós temos de extremista no cenário político brasileiro é um só, e chama-se Jair Messias Bolsonaro, que é o representante da extrema-direita violenta e autoritária, né? Eu não vejo, sinceramente, pode ser que daqui para 2022 eu prevejo um ano de extrema turbulência, aí sim, nós vamos ter um ano muito turbulento. Eu vejo com muita dificuldade a construção desse candidato de terceira via. Você vê que estava um campo muito embolado, o Moro já não é considerado, o Huck já saiu, vai se dedicar à vida dele empresarial, enfim, artística, né, digamos assim, apresentador. Parece que o Mandetta, ex-ministro da Saúde, está tentando aí alguma articulação. Tem o Dória, evidentemente, o governador de São Paulo, acho difícil que ele não se candidate. Mas, enfim, são candidatos que as pesquisas têm demonstrado têm muita dificuldade de, né, furar esse cenário aí de Bolsonaro de um lado, e tudo indica que Lula será candidato numa articulação de esquerda, centro, e talvez agregando um pouco aí do que se chama setores de centro-direita, né? Me parece que ele está trabalhando nesse sentido, embora ele tenha sido até o momento cauteloso em dizer que será candidato, mas me parece que não há dúvidas de que será. Cristina, me diga uma coisa, nós assistimos no ano passado manifestações violentas no Chile, tida como uma grande democracia, e o modelo neoliberal do presidente, de Paulo Guedes, né? Nós tivemos na Bolívia, tivemos agora na Colômbia, né? E estamos arriscados a ter no Peru. Por que no Brasil ainda, apesar de tudo, o povo não conseguiu dizer está na hora de eu ir para a rua, está na hora de eu protestar? O que você vê isso? O que você acha disso? Eu acho que, sobretudo, a pandemia tem sido um fator de muita dificuldade, né? Nós vamos chegar nesse final de semana, sem dúvida, né, pelo ritmo das mortes diárias, a gente não sai, né, não baixa esse patamar de 2.000 mortes diárias próximo disso, a gente vai chegar a 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos na pandemia. Isso é muito assustador. A gente sabe, eu costumo dizer, todos os países viveram a mesma pandemia, mas não a mesma tragédia, porque a nossa tragédia aqui é maior pelo desgoverno, né, ao qual nós estamos submetidos, pelo incentivo do presidente ao não cumprimento das medidas sanitárias, né, ele chega ao ponto de não incentivar o uso de máscaras, né, isso é criminoso. As pessoas que são obrigadas a sair de casa todos os dias para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, e vão enfrentar o transporte público lotado, a máscara e o álcool, o vidrinho de álcool em gel na mão, estou apontando porque eu não largo do meu. Eu saio, eu boto na bolsa. Chego em casa, ele está aqui do lado. São as duas medidas de proteção que elas têm, a máscara e o álcool em gel, além, evidentemente, da vacina, mas que não chegou para todos, né? E a grande massa trabalhadora,
ainda não recebeu a vacina, né? A grande massa jovem trabalhadora, porque na maioria dos lugares a vacina ainda está ali na faixa dos 50 aos 60 anos, enfim, com algumas variações. Então, é criminoso. Então, eu acho que é isso. A população não foi para a rua ainda, de uma forma muito volumosa, se bem que foi naquela manifestação do final de maio, amanhã tem uma nova manifestação convocada, mas por causa disso, pelo medo da pandemia, que é plenamente justificado. A gente vê toda noite no noticiário, né, hospitais lotados, UTIs lotadas, estados transferindo pacientes de uma cidade para outra por falta de leitos, né? Eu acho que no Mato Grosso do Sul está essa situação, né, os especialistas, as instituições científicas mostrando que a gente está entrando numa terceira onda, ou, na verdade, nós estamos emendando uma segunda numa terceira onda. Né? Basta você observar aquela curva que o Jornal Nacional apresenta toda noite, é dramático isso, a gente não consegue ver a saída da pandemia, e, ao mesmo tempo, por exemplo, assisti outro dia um jogo da Eurocopa, ontem um jogo na Dinamarca, o estádio lotado e as pessoas sem máscaras, vida normal, porque esses países fizeram o dever de casa, né? Compraram as vacinas, enfim, tomaram as medidas que tinham que tomar na hora em que elas precisavam ser tomadas, né? Distanciamento social, etc. Aqui não, nós não fizemos isso, então a gente não consegue sair desse pesadelo da pandemia, e isso justificadamente faz com que muita gente tenha medo de ir para as ruas, mas eu, sinceramente, se você me permite, eu acho que dá sim para ir para a rua, se protegendo, com máscara, bota 2 máscaras que seja, quem puder comprar aquela máscara mais adequada, uma que é bem grossa, assim, enfim, eu acho, Mário, que não se consegue fazer pressão no governo sem ir para a rua. Existem muitas formas de pressão, mas a pressão da sociedade civil, a mais forte, a mais eficaz, a mais eficiente, a história demonstra, é ir para a rua. Então, mas, enfim, compreendendo também que muita gente não irá por medo da pandemia, o que é plenamente justificado. Cristina, muitíssimo obrigado, viu? Muito bom conversar com você, viu? Muito bom mesmo, mesmo. Obrigado, Cristina. Um abração para você. Mário, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Conte sempre comigo. Obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E, enfim, grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Cristina. Cristina Serra, jornalista, escritora, colunista da Folha de São Paulo, análise perfeita.